Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu pedi que vocês fizessem alguns exercícios de interpretação de texto referentes à Semana de Arte Moderna, que foi o último assunto que nós vimos literatura. Nesse vídeo, nós vamos corrigir os exercícios do módulo 7, os que se iniciam na página 89, tá bem? Então, pegue o caderno de vocês, página 89, e vamos ver se vocês conseguiram acertar os exercícios que eu pedi que vocês fizessem. Eu vou explicar todas as respostas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que eu disponibilizei a vocês na sala virtual. Tá bom assim? Então vamos lá. Nós temos aqui, na página 89, uma unidade que traz uma série de exercícios retirados do Enem, né? E todos eles abordando aquele último conteúdo que nós vimos, que foi justamente a Semana de Arte Moderna. Este primeiro exercício aqui, por exemplo, ele traz um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha ao Dom Manuel, né? E depois vocês têm aqui uma foto de um quadro de Cândido Portinari, chamado Descobrimento do Brasil. Aí a pergunta feita foi a seguinte: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Então são linguagens diferentes, cada uma à sua maneira, né? Retrata, na verdade, o mesmo fato. Da leitura dos textos, tanto do quadro quanto da carta, constata-se que, então, se vocês colocarem a resposta C, vocês acertaram o exercício. Veja o que diz aqui. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Reparem, quando Pero Vaz de Caminha escreve a carta, ele coloca ali, basicamente, as preocupações que o colonizador teria em relação ao Brasil, como a exploração, como o controle das pessoas que estavam aqui, porque, afinal, isso aí não era uma terra em que não havia ninguém, né? Então, a perspectiva inicial era a perspectiva do colonizador. Agora, no texto de Portinari, que seria o quadro de Portinari, os índios estão em primeiro plano e os índios estão apontando para a caravela, e não a caravela apontando para os índios. Então, o que muda de um texto para o outro não é necessariamente o assunto, né? Mas o que muda é o enfoque que é dado, é a ênfase que é dada, tá bom? Então, a resposta é mesmo a letra C. O texto 2 traz uma foto de uma redação escolar, certo? Então, vocês têm aqui um texto de alguém, né, sobre o Brasil, tá certo? E a pergunta é: o documento foi retirado de uma exposição online de manuscritos do estado de São Paulo do início do século XX. Quanto à relevância social para o leitor da atualidade, o texto, a resposta será a letra A. Funciona como veículo de transmissão de valores patrióticos próprios do período em que foi escrito. Se vocês tiveram curiosidade de olhar esse texto com um pouquinho de cuidado, vocês vão perceber que aquilo que dá para ler aqui mostra uma atitude aí de exaltação do país, não é? Então, de verdade, quem escreveu esse texto estava imbuído dos valores de um determinado momento, daí ele se apresentar dessa maneira. Então, resposta, letra A. É uma descrição da bandeira, tá certo? E uma descrição aí bastante idealizada dela, tá bem? Bom, aí o próximo texto, o próximo exercício, ele está mais ligado ao conteúdo de literatura, mais diretamente ligado ao conteúdo de literatura. Vocês têm um trechinho aqui do Paranoia ou Mistificação, aquele artigo em que o Monteiro Lobato detonou com a Anita Malfatti, conforme eu lhes disse já na aula de pré-modernismo, não é? E a pergunta é a seguinte: em qual das obras abaixo se identifica o estilo de Anita Malfatti, criticado por Monteiro Lobato no artigo? Reparem, o único quadro aqui que tem esses traços mais modernos, né, mais vanguardistas, está na letra E. É o quadro A Boba, né, da própria Anita, tá certo? Então existe aqui uma deformação expressionista no quadro. Veja que o quadro, se vocês repararem, não existe não é uma pintura acadêmica, né? É evidentemente um desenho.
Existem traços expressionistas nele, né? As cores são muito fortes, e é justamente esse estilo em que se pinta algo que não mostrado de forma acadêmica, ou seja, não diretamente semelhante à realidade, não é? É isso que o Monteiro Lobato chama no seu artigo de paranoia ou mistificação. É o uso dessas vanguardas aqui, certo? Então é isso, a resposta é mesmo a letra E. O próximo exercício traz o quadro Operários da Tarsila do Amaral, um quadro que eu mostrei a vocês em sala de aula, a gente chegou a conversar a respeito dele, né? E depois um texto da Nádia Gottlieb sobre esse mesmo quadro. A pergunta é, o texto 2 aponta no quadro de Tarsila do Amaral, que é o texto 1, um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Se vocês colocaram a letra B, vocês acertaram o exercício, não é? Veja o que diz a letra B. Somos muitos severinos iguais em tudo e na vida, e de abrandar estas pedras suando-se muito em cima. O poema de João Cabral, ele focaliza, ele reforça essa ideia da diversidade, da pluralidade, de serem vários, né? Que é exatamente o que acontece no quadro Operários e é justamente o que enfatiza a Nádia no artigo que ela escreve a respeito, tá bem? Então é isso. Resposta, portanto, do exercício, letra B. O outro que eu pedi a vocês é o exercício 5. O exercício 5 traz um texto de Rafael Cardoso, que descreve uma determinada pintura. E a questão da Unesp foi a seguinte: tal comentário aplica-se à seguinte obra de Tarsila do Amaral. Bom, quando a pessoa escreve isso aqui, por exemplo, pegar um trechinho que fundamenta, né? Os contornos inchados das plantas, isso está aí na quarta linha do texto. Os contornos inchados das plantas, os pés agigantados das figuras, o seio que atende ao inexorável apelo da gravidade, tudo é raiz. Ora, só por esse fragmento a gente já percebe que a referência é ao quadro Antropofagia da Tarsila do Amaral, que é justamente o quadro que está na letra A do exercício, né? Veja que a descrição é praticamente literal do quadro, né? Daí a resposta. Então, letra A, a resposta. A questão 6, não é? Trazia também um quadro de Tarsila do Amaral chamado Mamoeiro. E a pergunta é, o modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas a resposta é a letra B de bola. Forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Então, as linhas retas são visíveis aqui no desenho. A visão do cotidiano, repare, existe uma pessoa passeando com uma criança na rua, né? Existe um cenário tipicamente interiorano, né? Você tem aqui uma casa, você tem árvores, você tem a pontezinha, você tem a água, né? Então, de verdade, a cena que está aqui é cotidiana e os traços que existem no quadro são traços em que predominam linhas retas. A questão 7 perguntava o seguinte: após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abordou, que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres da Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Lembra-se, paranoia ou mistificação. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas, a resposta seria a letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Vamos dar uma lembradinha, né, em algo assim muito importante que nós estudamos. Esse primeiro momento modernista tem como um dos principais temas o nacionalismo crítico, né? Então, isso vai acontecer na literatura por meio de um autor como Mário de Andrade, quando escreve Macunaíma, por exemplo. Isso acontece na antropofagia, que é um dos principais desdobramentos
da Semana de Arte Moderna, e acontece também na pintura. Então, existe uma abordagem de temas nacionais sem o idealismo que nós vimos lá no século XIX, sem o idealismo dos românticos. Não é? Então, é uma releitura da realidade brasileira, né? Sem essa idealização, mas também sem desvalorizar o que existe aqui. Né? É entender que aquilo que existe no Brasil tem defeitos, tem qualidades, é uma mistura de uma série de tendências, de uma série de influências, de uma série de povos que aqui habitaram e deixaram seus traços culturais, né? Enfim, é isso que a questão está abordando. Está bem assim? Então é isso, gente. Em relação a esse módulo, essas são as respostas esperadas. Eu espero que vocês tenham tido aí um bom resultado. Um abraço aí para todos vocês, não é? E a gente, daqui a pouco, no outro vídeo, a gente vê as respostas da próxima unidade. Tá bem? É isso, então, por enquanto.